O Supremo Tribunal Federal lançou nesta quarta-feira um livro e um documentário sobre os acontecimentos do 8 de janeiro. O livro Democracia Inabalada é dividido em 8 capítulos e traz relatos de todos os 11 ministros da Corte, de servidores e de colaboradores do Supremo sobre os ataques e as etapas de recuperação do prédio. Em seu depoimento, o ministro Cássio Nunes Marques chamou a depredação das sedes dos 3 poderes de ato bárbaro, provocado por pessoas e grupos desprovidos de civilidade. Já o ministro André Mendonça afirmou em seu depoimento que as pessoas têm o direito de discordar e criticar, mas não se legitima um desrespeito tão grande às instituições e à própria democracia, como aconteceu no dia 8 de janeiro. Cássio e Mendonça têm sido, na maioria dos casos, votos divergentes na Corte em relação às acusações da Procuradoria-Geral da República contra os presos do 8 de janeiro. Os 2 ministros rejeitaram as denúncias contra pessoas que estavam em frente ao QG do Exército e foram presas como incitadoras dos ataques no dia seguinte aos atos. Augusto, a gente já falou várias vezes aqui que, enfim, a Oeste, a revista Oeste, repudia qualquer forma de depredação, de vandalismo aos prédios públicos, mas o que a gente sempre reforça aqui é que as condutas precisam ser individualizadas, quem efetivamente vandalizou, que seja condenado, investigado, passe por todo o devido processo legal. Agora, o que nós estamos observando aqui é um atropelo e um abuso e uma série de ilegalidades que estão ocorrendo aí com essas mais de 1.000 pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Sim, e é preciso também punir os que agravaram o que aconteceu naquela data com a omissão, com o comportamento omisso. Caso do Flávio Dino, que é caso do general Dias, o G. Dias, que ficou brincando de guia turístico no Palácio do Planalto, enquanto o ministro aí continua mentindo, tratando os brasileiros como um bando de idiotas. E agora, o que dizem sobre eles o Cássio Nunes e o André Mendonça? Esses não participaram. A omissão do governo que não acionou o plano escudo, né, que é feito para defender a sede do Executivo em ocasiões assim, e essa turma aí não vai ser investigada? Eu acho que esses 2 ministros aí estão se destacando, tá, pelo medo, pela tibieza, sabe, pelo espírito de corpo que já os une aos demais. Porque que é isso? O Nunes Marques não está seguindo adiante com o julgamento, que não incluiu a individualização de conduta, que inventou o julgamento por lote ou por rebanho. É isso. Como é que vão votar à distância, nesse caso, os ministros do Supremo, se eles não têm esses dados? Como é que eles vão condenar? Por lote também? Por bando? Então é o seguinte, eu prefiro que o Supremo pare de brincar de editor, né? É uma editora que virou lá. Tem alguma editora do Supremo que está editando livros e um documentário sobre eles próprios. Eles são os protagonistas. Mas que maravilha, né? Que maravilha. Quanto custa isso aí? Quem foi contratado para fazer? Qual é o jornalista que está se prestando esse papelão? Isso aí está previsto no orçamento deles, gigantesco, que eles próprios fixam. Então vamos parar com essa palhaçada, em vez de perder tempo com a autocelebração, eles que julguem imediatamente e de modo decente o caso dessas centenas, né, de brasileiros castigados aí com tornozeleira ainda e outros com a prisão. Tratem de fazer o seu trabalho como servidores públicos e parem de se endeusar por bandidagens que serão tratadas como tal pela história. Pois é, Silvio, o STF então lança hoje um livro chamado A Democracia Inabalada, dividido em 8 capítulos, e também um documentário. E a Carla Rego disse o seguinte no chat: esse livro do STF às custas do dinheiro do pagador de impostos. Silvio.
Sempre. Quem paga a conta sempre é o pagador de impostos. Ô Paulo, deixa eu só fazer um reparo aqui que a Cris me alertou. No comentário anterior, parece que deu a entender na minha fala que o senhor Ricardo Capelli teria assumido o governo do Distrito Federal com afastamento do Ibanez Rocha. Não, o decreto presidencial entregou a área da segurança pública ao auxiliar do Flávio Dino. A Celina Leão era vice-governadora e aí tudo o que falamos agora há pouco diz respeito à presença dela ao lado do Flávio Dino naquela ocasião, né, durante o 8 de janeiro no Ministério da Justiça. Bom, sobre esse livro, esse documentário, quem vai contar a história do 8 de janeiro, primeiro, são as imagens do Ministério da Justiça que o senhor Flávio Dino não quer entregar. Não sei que fim elas tiveram, se foram destruídas por causa de um contrato, o que para mim não parece crível, ou se alguém deixou que elas fossem para o espaço, caíssem ali em algum limbo e acabassem deletadas da história, o que também é muito suspeito. Quem vai contar a história do dia 8 de janeiro são aquelas pessoas, e são centenas, que foram conduzidas em ônibus, embarcadas em ônibus para um ginásio da Polícia Federal e de lá para a Papuda, no caso de homens, para a Colmeia, no caso de mulheres, e eram mães, e eram avós, e eram pais, e eram trabalhadores que decidiram sair naquela tarde ensolarada de Brasília, em meio a vendedores de algodão doce, pipoqueiros, crianças, cachorros, para protestar contra o triunfo da indecência que aconteceu no Brasil, contra o retorno de uma quadrilha ao poder. E quem disse isso é o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que, sabe-se lá por quê, um dia talvez o destino nos explique, resolveu ir de garupa, né, na garupa dessa quadrilha que ele dizia que voltaria ao poder. Essas pessoas que perderam tempo de vida presas, muitas delas chegaram a Brasília depois da depredação. Aquilo já tinha acontecido, chegaram no dia 9, chegaram à noite. Muitas delas jamais atiraram uma única pedra. E elas cumpriram pena, ou estão cumprindo pena neste momento, porque estão com uma tornozeleira eletrônica em municípios, nos rincões do Brasil, passando pela humilhação de carregar uma tornozeleira eletrônica e não poder ter uma rotina normal quando na sua cidade tem homicidas, tem sequestradores, tem estupradores, tem ladrões às soltas. E elas estão cumprindo pena, porque é assim que funciona o Brasil em 2023.